Amém? A vida é cheia de lutas, né? Jesus disse: no mundo tereis aflições. Todos nós enfrentamos lutas, todos nós enfrentamos aflições, mas Deus está conosco. Em todas as lutas da vida, nós nunca estamos sozinhos. Por isso que a letra do hino diz: você não pode desistir. Você não está lutando só, Deus está contigo. Amém? E no final, meu irmão, a vitória será sempre nossa. Por isso a palavra diz que nós somos mais do que vencedores. Amém? Bom, não estranhe a voz, é gripe mesmo, viu? Vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 38, e a terceira mensagem sobre o tema: mais bem-aventurado é dar que receber. Lucas capítulo 6, versículo 38. E Jesus disse assim: dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Aí depois, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 35, Paulo diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Vamos orar para que o Espírito Santo nos dê ainda maior compreensão e melhor compreensão sobre essa palavra. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e eterno Pai, o nosso objetivo, Senhor, é ter a nossa vida construída, edificada sobre a rocha. Porque essa casa da parábola simboliza a vida de cada uma pessoa, a vida de cada um de nós. E quando nós levamos a sério a vida espiritual, quando nós levamos a sério a Tua palavra, ouvimos e praticamos, não somos ouvintes negligentes, quando nós logo nos apressamos em colocá-la em prática, nós estamos fazendo exatamente isso, cavando uma profunda vala, lançando alicerces fortes, que vão manter a nossa vida de pé. A casa vai ficar de pé na hora que vierem as tempestades da vida, na hora da perda de um ente querido, na hora de uma doença, na hora de enfrentar uma crise financeira, na hora de enfrentar um problema de família, um problema de casamento. A casa não cai. Porque quantas casas caídas a gente tem visto, Senhor. Quantos casamentos esboroados, desfeitos. Quantos divórcios. Quantos filhos contra os pais, pais contra os filhos. Quanta gente sofrendo de perturbações psicológicas. Quanta gente que não suporta enfrentar uma dificuldade financeira, que começa a beber, começa a usar drogas. Gente que não consegue enfrentar problemas, que ficam tão desorientados e estão tão fragilizados que alguns atentam contra a própria vida. Bebem veneno, se jogam do alto de um prédio, fazem mil loucuras.
É porque a casa não estava construída sobre areia, sobre a rocha, estava construída sobre a areia. Quando a gente está aqui na igreja, terça-feira à noite, quinta-feira à noite, domingo de manhã, domingo à noite, isto é a maior prova de que estamos levando a sério Deus. Estamos construindo a nossa vida sobre rocha, porque sabemos que o dia mau vem, e são muitos, o Senhor disse. Sabemos que tem um dia que a chuva cai torrencialmente, o rio transborda, os ventos sopram com fúria, e tudo isso se lança contra a vida da pessoa. E se a vida não está bem construída, o Senhor disse, a casa cai e é grande a sua ruína. E nós não queremos ruínas na nossa vida. Nós queremos alegria, felicidade, bem-estar. Ó Senhor Jesus Cristo. E que nesta manhã, meu Deus, o Teu Espírito nos ensine um pouco mais sobre esta palavra. Porque essa palavra é tão vital para a nossa vida. Ela é tão importante para a gente. Mas nós precisamos entendê-la, nós precisamos compreendê-la bem. Usa-me nesta manhã como Teu servo, como Teu pastor. Dá-me a sabedoria, a inspiração, para que eu possa explanar essa palavra. Porque a minha suficiência, ela vem de Ti, Santo Deus. Ela vem do Senhor, não é uma capacidade da minha carne, não é uma capacidade humana, porque capacidade alguma eu teria de fazer isso. Mas é o Senhor que me capacita. E que tudo isto seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Eu te peço em nome de Jesus, e todos aqueles que creem, digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, Igreja do Senhor Jesus. É a terceira mensagem que o pastor traz à igreja sobre o tema mais bem-aventurado é dar que receber. Essa semana, um irmão aqui da igreja conversou comigo e me fez uma pergunta. Ele disse assim, pastor Carlos Magno, por que é que uma boa parte da igreja não traz o bom samaritano? Não traz o alimento, um quilinho de arroz, um pacotinho de café, um saquinho de leite, coisas pequenas, por que não traz? Pastor Carlos, por que somente 40%, 50% das pessoas ofertam para ajudar a obra? Por que uma grande parte dos irmãos falta os cultos de meio de semana, não vem terça, não vem quinta? E eu disse para essa pessoa o seguinte, eu disse, olha, irmãos, não só aqui na nossa igreja, mas em todas as igrejas, o que tem impedido as pessoas de se darem para o próximo, de se doarem completamente para Deus, é que elas não entenderam o espírito desse ensinamento aqui de Jesus. A pessoa ajuda o próximo, a pessoa traz um alimento qualquer para o bom samaritano, e ela acha que ela está ajudando os outros. Não, eu estou ajudando alguém. Mas quando você pensa assim, você ajuda uma vez, duas, na terceira já cansa. Na terceira já acha que já fez demais, já ajudou demais. A pessoa traz seus dízimos, traz suas ofertas para ajudar a obra de Deus, e ela está sempre com aquela coisa na cabeça de que ela está ajudando a obra de Deus. Então isso é um erro tremendo, muito grande. Porque quando você faz alguma coisa em favor do teu próximo, na verdade, você não está ajudando só o próximo. Aliás, pouca ajuda você está dando a ele. Você está ajudando a você mesmo. E é essa a falta de compreensão que há. Você está ajudando a você mesmo. Quando você traz o teu dízimo, quando você traz as tuas ofertas, quando você faz alguma coisa em prol da igreja, você é um eletricista, vem, ajuda, ajeita uma coisa de eletricidade, você é um pintor, pinta, você é o encanador, vem e resolve um problema hidráulico do templo. Na verdade, você está ajudando a você mesmo.
você está ajudando a você mesmo. Por quê? Porque o retorno disso é infinitamente maior do que aquilo que nós damos ou para o próximo ou para Deus. O retorno que a gente recebe é infinitamente maior. Então nós estamos ajudando a nós mesmos. Eu dei um exemplo aqui, não sei se foi terça ou foi quinta, que eu quero mais uma vez falar dele, que está lá em 1 de Reis, capítulo 17, versículo 8 em diante, que é aquela historinha da viúva de Sarepta, que a gente conhece tão bem, mas às vezes não discerne tão bem. Às vezes conhece o texto, mas não discerne o texto. Então, todos acharam? 1 de Reis, capítulo 17, versículo 8. Havia seca na terra, havia um profeta chamado Elias, e o Senhor mandou que Elias fosse para uma região chamada Sarepta, onde a fome era braba. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Eu já expliquei aqui que numa situação de seca grave, a água vale mais do que dinheiro, vale mais do que ouro, vale mais do que qualquer coisa que você possa imaginar na vida. Se jogar você de paraquedas no meio do deserto do Saara, com 1 tonelada de ouro sua, está aqui é tua, você vai morrer abraçado a 1 tonelada de ouro. Mas se jogar você no meio do deserto do Saara, com uma caixa d'água gigantesca de água, você não morre. Aquela água vai te salvar. Pedir comida na hora da seca é cruel. Mas como é que Deus age, né? Bom, versículo 12. Pediu água, agora pediu comida. Aí ela respondeu: olha, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veio aqui, ó, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Quer dizer, não temos mais provisão, é o restante. Vamos comer e vamos morrer. Quanta gente que morre de fome no Brasil, na África, porque não tem mais. Eu viajo muito daqui para Natal. Na última viagem que eu fiz há 15 dias atrás, entre Aracati e Açu, está uma seca danada. Você não vê nenhum verde mais. Aí você vai na pista, na estrada, e você de vez em quando você vê um animal morto na beira do caminho, no acostamento. O cavalo, o jumento. Acabou a escassez de comida, não tem mais nenhuma erva verde para ele comer, não tem mais água. Aí o bichinho vai, deita no acostamento, que não tem mais força, e fica ali esperando a morte chegar. É isso que essa mulher falou aqui. Aí Elias disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio
de Elias. Interessante isso aqui, né? O não dar o que o profeta estava pedindo ia implicar na própria morte dessa mulher aqui. E eu disse em cultos passados que eu vejo aqui a fina ironia da vida. Sabe por quê? Aquilo que era absolutamente essencial para ela continuar viva, comida, era o essencial aqui, seria exatamente o que ia causar a morte dela, caso ela não desse ao profeta. Caso ela não se dispusesse a fazer aquilo que Deus estava requerendo através de Elias. Não é uma ironia isso aqui? Agora, sempre que se prega sobre esse fato bíblico, a ênfase que os pregadores dão é sempre no fato de que a mulher, a viúva deu, ela fez o que Deus mandou, o que o profeta mandou, e ela recebeu farinha e azeite em troca daquela atitude. Sempre a ênfase é dada aqui. Claro, eu sei. Foi isso que o profeta disse mesmo. Ele prometeu isso. Se você fizer isso, a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Enquanto houver seca, vai haver provisão de Deus. Mas eu disse ainda há pouco, você deve estar lembrado, que quando nós fazemos alguma coisa em favor do próximo, quando nós fazemos alguma coisa em favor de Deus, em favor da igreja, em favor da obra, na verdade, nós estamos ajudando a nós mesmos. E eu disse por quê? Porque o retorno é infinitamente maior do que aquilo que nós estamos dando, ou ao próximo, ou a Deus. Então estamos ajudando a nós mesmos. Eu vou mostrar que isso é absolutamente verdadeiro nesse mesmo exemplo aqui. Leia o versículo 17 em diante. Depois disto, quer dizer, depois de passar um tempo, a Bíblia não diz quanto tempo, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Viestes a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Olha, irmãos, o maior retorno que a viúva recebeu não foi farinha, não foi azeite, foi a vida do seu filho de volta. Foi o seu filho ressuscitado, está aqui, ó. Agora, esta mulher jamais imaginou que, como recompensa dela estar dando ao profeta um pedaço de pão, um pouquinho de água, Deus iria ressuscitar o seu filho lá na frente. Ela jamais imaginou isso. Eu disse aqui num dos cultos passados, quantas coisas boas acontecem na nossa vida, como recompensa de alguma coisa boa que a gente fez para alguém, de alguma atitude boa que a gente teve em relação a Deus, e a gente nem sabe. A gente nem tem ideia. Então está aqui. Essa foi a recompensa maior. Está vendo como a recompensa é infinitamente maior do que aquilo que a gente dá? A vida do filho.
Conta-se uma história que aconteceu há muitos anos na Inglaterra. Diz que havia um rapaz, isso é uma história verídica, chamado Edward Kelly. E era um rapaz pobre, de família muito pobre, e ele, para custear os seus estudos, saía vendendo mercadoria de porta em porta. Aqui no Ceará, quem faz isso é chamado de galego. É isso mesmo? Lá vem o galego, o cara que vem com a carrocinha cheia de coisa, né? Cheio de... Bom. Aí conta-se que esse rapaz, um dia, estava muito cansado, muito exausto, com sede, com fome. E era aquele dia que ele não tinha nenhum centavo. Não tinha realizado nenhuma venda, não tinha nada. Aí, com fome, ele decidiu assim, ele disse, olha, a próxima casa que eu bater, ou que eu tocar a campainha, não sei se tinha campainha nessa época, mas a primeira casa agora que me atender, eu vou pedir comida. Estou com muita fome. A próxima casa que ele chega, bate palma, a moça atende, ele é atendido por uma jovem senhora, mas aconteceu o seguinte, mesmo sentindo a dor da fome, porque a fome dói, viu? Só quem já passou fome sabe o que é a dor da fome. Mas mesmo sentindo a dor da fome, na hora que ele se viu diante daquela jovem, ele sentiu vergonha de dizer que estava com fome, de pedir comida. Aí pediu só um copo de água. Olha, a senhora me arranjaria um copo com água? Estou com muita sede. Mas aquela jovem, olhando para o rapaz, discerniu, percebeu pelo semblante daquele jovem que ele devia estar com fome. Às vezes você olha para o rosto da pessoa, você sabe. E às vezes o rapaz veio ajeitar a antena aqui, o rapaz da Sky, era 2:30 da tarde, e eu olhei para o cara assim, um cara bem simpático, bem prestativo. Eu digo, esse rapaz deve estar com fome. Sabe o semblante de cansado, de que está exaurido, de trabalhar aqui, sobe escada, bota ali no sol quente. Aí eu peguei para a menina e disse assim, prepara aí um suco, 2 sucos, que eram 2 rapazes, e prepara sanduíche, biscoito creme caqui, bota tudo num prato. Sobrou nem o farelo, meu irmão. Quer dizer que estava com fome mesmo. Essa jovem senhora, percebendo, quando ele pediu água, ela foi lá dentro, e ao invés de água, ela trouxe um copo duplo de leite e um sanduíche delicioso. Puxa, o rapaz tomou aquilo, bebeu leite, comeu o sanduíche pausadamente, degustando o sabor. E no final ele disse, puxa senhora, quanto é que eu lhe devo? E aquela moça disse assim, não, você não me deve nada. Nós fomos ensinados por nossa mãe que sempre que a gente pratica um ato de bondade por alguém, a gente jamais deve aceitar receber pagamento por aquilo. Nós fomos educados dessa maneira. Ele disse, tudo bem, então eu quero dizer para a senhora que eu agradeço a senhora de todo o meu coração. E foi embora. Era numa cidadezinha pequena, no interior da Inglaterra. Passaram-se os anos, e diz que aquela jovem senhora ficou gravemente doente, gravemente enferma, e os médicos da sua cidadezinha não conseguiam diagnosticar a doença que lhe acometera. Fizeram de tudo, mas não conseguiu, e a mulher estava à beira da morte. Aí tomaram a decisão de enviá-la para a capital da Inglaterra, para Londres, para um hospital particular, buscar uma solução onde houvesse mais recurso. Ela foi levada em coma para esse hospital em Londres, chamaram um médico especialista em doenças raras. E esse médico era nada mais, nada menos do que o doutor Edward Kelly. Aquele jovem pobre que ela havia atendido há tempos atrás. Aí, doutor, olha, tem uma paciente que veio do interior, está entre a vida e a morte, está gravíssima, veio de tal interior. Quando o médico ouviu de que região a paciente havia vindo, disse que ele ficou super emocionado, porque se lembrou da sua adolescência, se lembrou do seu tempo de jovem, de pobre, vendendo de porta em porta. E ele, com a sua roupa de médico, seu jaleco branco, corre para o quarto
E quando adentra o quarto, de imediato, quando ele olha para o paciente em coma, ele reconhece aquela mulher. E sem dizer nada, esse médico se determinou a fazer tudo aquilo que tivesse ao alcance dele para salvar a vida daquela mulher. E a partir daquele dia, e durante mais 60 dias, 2 meses, ele passou a dedicar uma atenção toda especial àquela paciente. Depois de 60 dias, depois de uma longa batalha pela vida da paciente, Deus finalmente permitiu que o Dr. Kelly ganhasse a batalha. E a mulher sobreviveu. Aí chega o dia da paciente ter alta. Dr. Edward Kelly era o diretor desse hospital. E diz, olha, tragam para mim a fatura da paciente do quarto tal, para eu poder revisar, ver se está tudo certo, rubricar para mandar para ela. E trouxeram um valor astronômico. Imagine um hospital particular, um médico de fama mundial, se usou os medicamentos mais modernos que existiam para salvar a vida dessa mulher. Ele confere tudo, escreve alguma coisa num papel, coloca dentro do envelope, chama a enfermeira e diz, pode levar, entregar para a paciente. Aquela jovem que agora já era uma senhora, recebe o envelope com a conta do hospital e diz que ela não tinha coragem de abrir, porque ela sabia que ia ser um preço tão alto que ela ia ter que passar o resto da vida trabalhando para pagar aquele hospital. Ela sabia disso. E ela disse, eu não estou nem com coragem de abrir. Mas tem que abrir. Finalmente ela toma coragem, abre o envelope e junto com a conta está um bilhete dizendo para ela, totalmente pago há muitos anos atrás, com um copo de leite e um sanduíche. Assinado Dr. Edward Kelly. Aleluia. Então, meus irmãos, a verdade é que dar não é tanto uma questão de quanto dinheiro nós temos na mão, mas de quanto amor nós temos dentro do coração. Essa é a questão do dar aqui, não é de dinheiro não. Porque nós sempre seremos mais ricos em relação a alguém que está mais necessitado do que a gente. Você sempre será mais rico do que alguém. Porque sempre vai ter alguém mais necessitado do que você. Pode ter certeza disso. É por isso que Deus, aqui na palavra, está sempre nos desafiando, irmãos, a que a gente reparta com o próximo um pouco daquilo que nós temos. Pelo menos um pouco. Um pouco daquilo que Deus tem nos dado. Agora eu quero que você entenda que o fato das pessoas não praticarem esse ensinamento aqui de Jesus Cristo tem sido uma das causas, talvez a principal, de haver tantas injustiças nesse mundo. Talvez seja uma das causas de haver tanta necessidade na obra de Deus. Eu sempre digo, o problema do mundo moderno não é, na verdade, a escassez de recursos, não. É essa distribuição de renda injusta. Enquanto uns têm muito, outros não têm nada. Uma distribuição de renda injusta. Enquanto uns morrem de tanto comer, outros morrem de fome. Olha, eu dizia ontem, na hora que eu almoçava aqui com o pessoal, eu dizia para eles assim, ó, aquilo que é jogado fora da mesa de muitas pessoas, faz falta na mesa do outro. Uma coisa que eu detesto é estragar a comida. Olha, eu fico fora de mim se eu vir estragar a comida. Ou então gente que tem frescura. Isso eu não como. Ah, isso eu não como. Vai passar fome para você saber se você não come? Pense quantas milhões de pessoas no mundo sobreviveriam se dessem para ela aquilo que você está dizendo. Eu não como. Eu não gosto. Viu? É verdade, irmão, é verdade. Jesus contou uma parábola
que ilustra muito bem 3 tipos de atitudes que estão presentes nesse mundo, que eu vou mostrar para você agora, que é a parábola do bom samaritano. Isso está lá no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Eu aprendi a gostar de tudo depois que eu passei fome no Rio de Janeiro. Eu tinha meus 17 anos, 16, 17 anos de idade. Aí eu aprendi a gostar de tudo, sabe? Porque eu aprendi o que é você acordar um dia e sua mãe dizer, não tem nada. Hora do almoço, a barriga já doendo de fome, dizer, olha, só tem farinha e açúcar. E pegar a farinha, botar num prato, botar açúcar, misturar e botar dentro de um copinho pequeno. E era pouca farinha, era pouco açúcar. E dá para 6 filhos, cada um com um copinho e uma colherinha comendo farinha com açúcar e água. Como é que eu vou chegar hoje diante de uma mesa, botar uma comida qualquer? Isso eu não como. Ah, porque eu não como. Não, eu como tudo. E como dando graças a Deus. Amém? Então vamos lá. Lucas capítulo 10, versículo 25 e diante. E eis que certo homem... Fecha um pouco aquela janela ali que não está deixando a página da Bíblia parada no lugar. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, está escrito na lei, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus disse, respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Faça isso. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Aí Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Ele poderia ter dito, certo homem saiu de Fortaleza para Canidé, né? Saiu de Fortaleza para Mossoró, saiu de Natal para Recife, poderia ser qualquer trajeto, tá? Então, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Aí ele disse, certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu vou te indenizar quando voltar. Aí Jesus perguntou, qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Aí o intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Nessa parábola, Jesus mostra 3 tipos de atitude que nós encontramos nesse mundo. A primeira atitude é essa aqui, ó, dos ladrões e salteadores que assaltaram o viajante, tomaram o que ele possuía, o espancaram e o deixaram semi-morto à beira da estrada. Essas pessoas aqui são aquelas pessoas que vivem para fazer o mal. Gente que é cheia de corrupção, gente que vive tramando mal, gente que executa violência contra os outros sem nenhuma compaixão. São os assaltantes comuns que a gente conhece aí, que estão em cada rua, em cada esquina. São os bandidos do colarinho branco. São os empresários desonestos, são os políticos ladrões, corruptos,
são os falsos pastores. Olha, quantas pessoas estão vivendo aí fora semi-mortos, à margem da vida, sem casa para morar, sem assistência médica, sem emprego, sem nada, porque o dinheiro que ia proporcionar àquela pessoa uma casa para morar, um emprego, que ia proporcionar àquela pessoa uma assistência médica decente, tem sido roubada pelos políticos ladrões. Basta você pensar nisso. Você sabe o que é o cara roubar? A merenda escolar, que vai para crianças pobres, na sua maioria, que não tem em casa, e o canalha vai e rouba. Você faz ideia de quantas crianças morrem por falta de assistência médica adequada, principalmente nos interiores, porque o dinheiro que era para ir para lá e criar um posto de saúde, e pagar um bom médico, o sujeito vem e rouba. É isso aqui, ó. Quer dizer que é gente que, em vez de trabalhar e ganhar o pão, ganhar o seu mantimento com o suor do seu rosto, não respeita a vida dos outros, não respeitam os bens do próximo, não respeitam aquilo que é de direito para os necessitados. Eles vão lá e metem a mão em tudo. A segunda atitude aqui dessa parábola é representada por dois indivíduos que, aos olhos humanos, deveriam ser exatamente aqueles que teriam condições de ajudar o cara. Eu estou me referindo ao sacerdote e ao levita. Olha a omissão dos dois. Primeiro vem o sacerdote, cheio de a paz do Senhor, irmão. Estou cheio do Espírito Santo. E não sei o quê, e cair pelo poder de Deus, e o jejum, e a vigília, e pererê, e parará. Mas quando viu o sujeito caído, fez que não era com ele. Tô nem aí. Você já viu esses sacerdotes falsos de hoje? Esses falsos sacerdotes de Baal terem compaixão pelos necessitados? Eles têm compaixão por eles mesmos. Moram nas melhores casas, ficam disputando entre eles quem tem o automóvel mais moderno, quem compra o avião mais caro. Um compra um avião, 40 milhões de dólares, o outro vai atrás, comprei um de 50. Aí o outro diz, agora eu quero um de 60. Os filhos estudam nos melhores colégios. As suas esposas veste as melhores roupas. Agora o povo necessitado, se depender dele, está ferrado. Não consegue nem falar com o cara. Consegue nem falar, porque não atende. Parece verdadeiros semideuses. Está aqui, ó. Uma atitude de completo desamor. O outro cantando, louvando os levitas. Quando viu necessitados, estou nem aí, estou nem vendo, nem vi. Virou o rosto para o outro lado. Esses levitas de hoje, essa turma da música gospel, que diz eu tenho um ministério de música, senão você tem um ministério de bolso. Você quer gravar CD, você quer fazer fama para ficar rico e milionário. Você não tem ministério de nada. E cada dia ficam mais ricos, cada dia ficam mais milionários. E não tem compaixão por ninguém. Eu coloquei no Facebook assim. Até alguns dias atrás, todo mundo evangélico, por isso que nós não somos evangélicos, nós somos cristãos, odiava a Rede Globo televisão. Esses cantores gospel, a Globo é do diabo, é do demônio, é um instrumento na mão de Satanás. Aí a Globo disse, sabe como é que eu vou ganhar essa turma? Eu vou abrir um espaço para eles. Vai estrear na Rede Globo
um programa mensal de música gospel. Será que os diretores da Globo se converteram? Será que eles deixaram de ser espíritas, católicos, idólatras, budistas e os cambau a quatro? Ou será que os levitas disseram, opa, com a audiência que ela tem, agora é que a gente vai vender mesmo. Agora é que as vendas vão estourar. Agora é que a gente vai ganhar milhões e milhões e milhões e milhões e milhões. Experimenta chamar a Globo do diabo agora. Não, o Senhor agiu sobre a Globo. A mão do Senhor está sobre eles. O Espírito Santo deve estar até em Roberto Marinho, que já está no túmulo. Não, mas no túmulo mesmo Deus mandou o Espírito Santo para lá. Que canalice. A terceira atitude é a do samaritano, que era considerado pelos judeus religiosos, por esses levitas safados, sem vergonha, a escória da sociedade. Eles tratavam os samaritanos como se fossem cães. Uma vez, querendo ofender Jesus, disseram, nós não temos razão de dizer que tens demônio e que és samaritano. Porque chamar alguém de samaritano era uma ofensa muito grave. Aí lá veio o samaritano, que para eles não valia nada. Lá veio o cara da Cristo é Vida, que não se misturava com os religiosos, que não fazia acordo com sacerdotes hipócritas, que não faz negócio com pastores mercenários. E lá vem ele. Quando olha e vê o homem caído, semi-morto, entrega a sua própria sorte, se aproxima do homem, vê o homem todo machucado, deixa eu pegar o texto, pegou óleo e vinho para desinfeccionar as feridas, para não infeccionar, fazer uma limpeza com vinho, né, porque tem álcool, e depois passou óleo, para quando aquela ferida fosse secando, não ficar aquela coisa que dói, sabe? Ficar essa coisa mais maleável. Por isso que eles usavam óleo e vinho. O que é que ele faz mais? Coloca o homem sobre o seu próprio animal. O cara estava lá desmaiado. Isso não tem problema. Eu vou fazer o resto do caminho a pé. Põe ele sobre o meu animal. Colocou em cima do animal. Quer dizer, correndo o risco. Chegou a polícia, foi você que fez isso. Só tem você aqui. Correndo o risco dos bandidos voltarem e pegarem ele também. Não pensou em nada. Levou o homem, colocou numa pousada, numa hospedaria. Chamou o dono da pousada e disse, olha aqui. Está aqui 2 denários. Cuida dele. Dê para ele o que for necessário. Dê comida. Né? Se precisar de algum remédio, compre. E quando eu voltar, eu vou te ressarcir, vou te indenizar por isso. Devia ser um cara conhecido na hospedaria. Senão ninguém faria isso, né? O cara não ia confiar nele. Interessante é que o samaritano não se preocupou em saber a nacionalidade daquele pobre homem. Não se preocupou em perguntar qual é a sua religião. Sabe por quê, irmão? Porque o amor não tem preconceitos. O amor não tem fronteiras. O amor é altruísta. O amor verdadeiro faz você pensar mais nos outros do que em você mesmo. Quando o amor é verdadeiro. Eu me lembro agora, eu vinha um dia de João Pessoa para Recife, ia de João Pessoa para Recife, e quando chega lá na frente da estrada, cara, tem uma opção de gente na estrada, e um rapaz sai da estrada com uma revólver na mão e aponta para o meu carro, para! Eu parei. Aí ele diz, tem que socorrer um senhor aí que se acidentou. O carro dele bateu e ele está muito ferido. Eu digo, precisa apontar revólver? Ele disse, precisa, porque já pararam uns 3 aqui, e quando viram que tem muito sangue, será? Não, vai sujar meu carro. Rapaz,
Vai sujar meu carro novo. Não, com sangue eu não levo não. Ixi, eles então resolvi parar no peito. Vai ter que levar. Não, mas eu levo com sangue ou sem sangue. Olha, meu carro era novo, viu? Era um Opala novo. Era um velhinho, senhor. Ele vinha numa pampa, não sei o que é que houve. Bateu lá no caminhão, desceu o barranco. Ele estava com um corte aqui profundo na cabeça. Viu? E muito sangue. Eu digo, pode botar no carro. Aí a polícia rodoviária chegou e disse, olha, o senhor pode ir em velocidade, que eu já vou comunicar ao posto para deixar o senhor passar em velocidade, que está socorrendo. Perfeito. O posto ficava lá na frente. Era perto de Abreu e Lima. Você já imaginou uma pessoa parar numa estrada, ver uma pessoa gravemente ferida, precisa ser socorrida, e o cara dizer, não, vai sujar meu banco, vai sujar meu carro. Aqui, ó. Por isso que Jesus diz que quem tem amor tem mais prazer em dar do que receber. E aí eu pergunto para você nessa manhã, nesta parábola aqui contada por Jesus, se você fosse um desses personagens da parábola, qual dele você seria? O sacerdote? O levita? Ou o bom samaritano? Com quem você se identifica? Pelas suas atitudes, pela sua maneira de viver, pela sua maneira de proceder. Com qual deles você está se identificando agora? Com o sacerdote? Com o levita, cheio de desamor, de indiferença, de egoísmo? Ou com o bom samaritano? Bom samaritano? Amém, minha irmã. Então, quem acha que se identifica com o bom samaritano, comece a olhar quantos necessitados estão à tua volta. Gente carente, gente aflita, gente destruída pelo pecado. Às vezes a pessoa está mais carente do pão espiritual do que o pão material. Às vezes é um vizinho teu. Às vezes é um colega de trabalho, às vezes é um amigo, às vezes é um parente, às vezes é um familiar. E a pessoa está lá carente, destruída na vida, e você faz de conta que não está nem aí. Por que você não evangeliza? Por que você não leva o pão espiritual? Que às vezes a carência não é só de pão material. Às vezes a carência maior é do pão espiritual. Aqui, ó. Então, irmãos, esse espírito de generosidade, ele tem que estar presente na vida dos eleitos de Deus. Tem que se fazer presente, senão não é eleito de Deus. E vou repetir. O eleito de Deus, ele é generoso. E quando ele é generoso, ele está fazendo o bem a si mesmo. Abra em Provérbios, vamos ver. Capítulo 11. Provérbios 11, versículo 17. Todos acharam? Então vou ler. O homem bondoso faz bem a si mesmo. Pastor, eu pensava que era o próximo. Não, a si mesmo. Mas o cruel a si mesmo se fere. O egoísta, o avarento, a si mesmo se destrói. Está vendo? Está na tua Bíblia assim? Leia o versículo 25. A alma generosa prosperará, e quem dar a beber será descedentado. Quero dizer também para você que essa generosidade produz prosperidade.
Só que quando a Bíblia fala de prosperidade, não é essa coisa maluca que a teologia da prosperidade ensina: grana, casa, carro, muito dinheiro. Não, 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 não. Prosperidade na linguagem de Deus significa ser bem-sucedido. Você pode ser um simples pedreiro, mas você é bem-sucedido. Um profissional de mão cheia. Não falta trabalho. Eu conheço um homem, até hoje ele vive. Ele tem uma carrocinha de cachorro-quente. Eu não lembro mais o nome dele. Um homem magrinho, xoxinho, escurinho. E ele, todas as tardes, quando dá 3 horas da tarde, 3h30, ele para a carrocinha dele, fica assim uns 50 metros da igreja de Recife, da porta da igreja. Todas as tardes. Ele vende cachorro-quente, ele vende sanduíche de queijo. Aí um dia me chamaram para ir lá, e eu achei espetacular. Porque é tudo limpo, tudo de alumínio, ele trabalha com as luvas, e ele age, ele prepara tudo, sabe, uma limpeza, um cuidado, e saboroso o cachorro-quente dele. E aí começa a parar táxi, ele tem uma clientela enorme. Aí com o tempo comecei a pegar amizade, comecei a falar com ele, e ele disse: olha, pastor, eu já estou aqui há 30 anos. Eu digo: puxa vida, o senhor só chega 3h30 só. Eu chego aqui 3h30 da tarde, quando dá 6, 6h30 da noite, eu estou indo embora. Já vendi tudo. Ele disse: olha, pastor, com esse carrinho de cachorro-quente, eu criei meus 4 filhos, eu paguei o estudo dos meus filhos, tem filhos meus que já estão na universidade, na faculdade, com isso aqui. Quer dizer, um homem próspero. Um homem próspero. Então, prosperidade é ser bem-sucedido. Você estuda e consegue tirar boas notas, consegue passar de ano, consegue alcançar o teu objetivo. Prosperidade é um casamento bem-sucedido, filhos que dão prazer para a gente. Tudo isso está aqui inserido em prosperidade. Então, generosidade produz prosperidade. O versículo 24, olha o que ele diz: a quem dá liberalmente. O que é liberalmente? De livre, espontânea vontade, sem pressão, sem visar receber nada em troca. Ainda se lhe acrescenta mais e mais. Quer dizer, quanto mais liberalmente eu dou, mais Deus vai me acrescentar mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Então, na verdade, a Bíblia diz que quando você é generoso, você experimenta muitas coisas boas da parte de Deus. Você experimenta uma ação completa de Deus na tua vida. Quer ver? Salmo 41. Salmo 41, versículo 1 em diante. Bem-aventurado, quer dizer, feliz, bem-sucedido, próspero, o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Quer dizer, Deus o liberta no dia da aflição. Deus o protege de todos os males desse mundo, de todos os inimigos. Deus lhe conforta na enfermidade. Deus faz aquela pessoa feliz aqui na terra. Então, por tudo isso aqui, foi que Jesus disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Como é que você tem feito? Você tem dado ao próximo? Às vezes, que dificuldade é que as pessoas tragam alimentos para o bom samaritano.
Hoje está assim, porque quinta-feira eu distribuí uns saquinhos, dei uma exortada. Eu digo, eu cheguei segunda-feira, queria mandar 3 cestas para ajudar 3 pessoas aqui da igreja que estão passando um perrengue. E quando eu fui, a moça disse, pastor, está tão pouquinho o que tem chegado aqui. Me chamei minha nora. Ela disse, tem vindo tão pouco aos domingos. Tem um armário que guarda tudo isso. Eu digo, por quê? É por isso que hoje está assim, um pouquinho melhor. Mas você quer ver? Quem trouxe hoje para o Bom Samaritano? Levante a mão. Pode baixar. Fala nisso, pega o meu lá. Antes que eu esqueça. Que eu prometi, né? Eu tirei um saquinho, era açúcar, né? Mas eu senti vontade de trazer óleo também. Como é que você tem sido para Deus? Para a obra de Deus? Por exemplo, você tem dado prioridade a Deus? É dando que se recebe. Todos nós queremos que Deus dê prioridade na hora do aperto, né? A gente quer logo que Deus venha em socorro na hora. Quem tem dado prioridade a Deus, levante a mão. Levanta alto, gente. Baixe. Tem gente que pelo menos está sendo honesto, não levantou o braço, está dizendo, não estou dando prioridade. Mas todos vocês que levantaram, todos vocês estiveram aqui terça-feira à noite? Todos vocês que levantaram a mão dizendo, eu dou prioridade a Deus, estiveram aqui quinta-feira? Não? E que diabo de prioridade é essa? Que prioridade é essa? A quem é que você deu prioridade terça-feira à noite? Porque a prioridade era Deus, era você estar no templo. Você deu prioridade a alguma outra coisa. Pastor, sabe o que é? Olha, eu não cumpri o mandamento de não deixar de congregar, porque meu trabalho exige isso. Já imaginou quando as pessoas começaram a dizer assim, olha, eu não cumpri o mandamento, não adulterar, porque é tanta mulher safada na rua que não dá para resistir. Pastor, eu não cumpri o mandamento, não roubarás, porque eu trabalho numa empresa que é mole eu meter a mão no caixa e o dono nem sente. Vai virar uma zona. Entendeu? Não é a mesma desculpa? Ou não é? Porque pecado é pecado. Ou faltar culto, ou roubar, ou fazer qualquer outra dessas coisas, é a mesma coisa. Por isso que para Deus não tem desculpa. Ou é ou não é. Assuma a sua fé. Assuma o seu compromisso com Deus. Chegue para o seu patrão e diga quem você é. Sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou um cristão. Trabalho para você do jeito que você quiser, a hora que você quiser. Mas os cultos da minha igreja é sagrado. Talvez ele sinta um impacto e passe a ter uma simpatia por você, como ele não tem por nenhum empregado dele. Porque é coisa rara nos dias de hoje. Assuma quem você é. Eu sou cristão. Olha, eu tenho o meu comércio, meu negócio. Pode dar no que der. Eu sou o patrão. Eu fecho as portas. Terça-feira, 5:30 da tarde. Quinta-feira também. Acabou a história. Assuma quem você é. E para terminar, eu volto a dizer, olhe em tua volta, meu irmão. Veja quanta ruína nesse mundo, quanta tragédia, quanta necessidade. Deus está esperando que você haja. Deus está esperando que você tome uma atitude. Deus está esperando que você ajude alguém necessitado.
Deus está esperando que você faça alguma coisa pela obra dele, que você faça o bem, hoje, se possível, que você diga uma palavra de conforto para alguém, que você estenda a mão e levante o caído. Deus está esperando que você ponha o teu amor em prática. Quando Jesus terminou a parábola do bom samaritano, ele se dirigiu àquele intérprete da lei e disse: entendeu? Entendi. Vai e procede de igual modo. Vai e faz a mesma coisa que ele fez, cara. Deus está dizendo a mesma coisa para a gente nessa manhã. Amém? Qual foi a última vez que você deu um prato de comida para alguém? Com dignidade. Talvez aqui na igreja tenha gente que precisa, sabia disso? Talvez aqui na igreja tenha gente que adoraria almoçar os domingos com a gente, mas não tem grana. Talvez esteja desempregado, talvez passando uma necessidade, qualquer, uma crise, e a pessoa fica na dela, caladinha, sai e vai embora. Você já procurou sondar alguém? Puxa, aquela irmã está desempregada, certamente que ela gostaria de almoçar com a gente, não pode. Irmão, vem cá, está desempregado? Estou. Você é minha convidada para almoçar comigo hoje aqui na igreja. Vou pagar o teu almoço. Quanto tempo faz que você não faz isso? Quanto tempo faz que você não dá uma esmola lá fora com dignidade? Não é indignamente, não. Não é fazer a safadeza que a sociedade faz. Passa na rua, tá o cara lá na calçada, sem perna. Tem um rapaz que fica naquele sinal ali, da João Pessoa com não sei o que ali. Sabe onde é, né, que eu estou falando? Com a Rua do Canal. Isso, com a Rua do Canal, exatamente, pastor. Ele não tem as pernas, né? Aí ele fica ali. Eu fico pensando, sabe? Rapaz, aquele asfalto quente. Como é que aquele homem aguenta o dia inteiro ali, meu irmão? Aí o cara diz, mas ele vive daquilo. Sem perna, ele sai se arrastando assim, no meio dos carros. A gente, se tirar o sapato e andar no asfalto, sai correndo. Ai, me dá uma sandália. E o cara? Para aqueles carros, sinal fecha, fica aquele engarrafamento. Ninguém baixa o vidro, meu irmão. E quando alguém baixa, é para dar 10 centavos, 20 centavos. Que eu fazer isso, mas não faço nem que a vaca tussa. Se eu tiver 10 reais, e é só o que eu tenho, eu dou os 10 reais, que eu fico cheio de pena, cheio de compaixão. Eu fico pensando, se eu estivesse no lugar dele. Então eu digo, dá uma esmola com dignidade. Às vezes passa, vê a pessoa numa desgraça total, aí dá 10 centavos. Aí 5 metros adiante para comer um hambúrguer, tomar um sorvete, um refrigerante, aí gasta 20. Talvez você sentisse muito, talvez não, com certeza, você sentiria muito maior prazer do que o prazer que você sente de comer um hambúrguer, um refrigerante, um sorvete delicioso. Pegasse esse dinheiro e dissesse, não, eu vou abrir mão, eu tenho em casa, não vou merendar hoje, vou dar para ele. E desse aqueles 10, 20 reais à pessoa. Eu sou meio encrenqueiro, sabe? Às vezes, quando eu vou jantar, almoçar, é coisa muito rara, mas às vezes eu vou com a minha mulher. Uma vez eu fui jantar num restaurante aqui na Beira-Mar, não me lembro. Aí fica aqueles meninos, né? Moço, me dá um pouquinho de refrigerante. Moço, se sobrar alguma coisa, o senhor me dá? Aí o garçom vem, sai daqui, rapaz. Aí vem aqueles armários de segurança, né? Dá cascudo nos meninos, meu irmão. Onde eu estou, o menino vê, o cara veio lá, peraí. Eram 2 meninos. Eu digo, vem cá, entra aí.
Mas não pode. Por que não pode? Não pode? Pode. Senta aqui. Eu quero almoço por 2. Se não servir, eu chamo a polícia. Aí o cara foi lá dentro e falava um com o outro, eu chamo a polícia. Aí no instante serviram. Vai comer aqui, menino sujinho, do meu lado, no meio do riquinho. Bando de gente safada. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou com a igreja nessa manhã, em nome de Jesus e para a glória do Todo-Poderoso. Aleluia!